Este Diálogos de Justiça está preparado com muito carinho, especialmente para você, tratando sobre a temática Testamento Vital. É por isso que nós temos aqui hoje como convidado extraordinário o Dr. Ernesto Lippmann. Ele é advogado, especializado em direito médico, compõe a Comissão de Biotecnologia da OAB, aqui do estado de São Paulo, e está finalizando mais uma obra sobre o tema Testamento Vital. Seja muito bem-vindo, Dr. Ernesto. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. E como de costume, a nossa parceria realizada junto ao IPAM, Instituto Paulista de Magistrados, tem hoje como representante o Dr. José Carlos Barbosa. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigada pela presença. Vamos começar com a questão básica. O que seria testamento? Testamento é o ato pelo qual a pessoa diz respeito a alguma coisa após a sua morte. Mas o testamento vital, ele não se confunde com isso. Testamento vital, ele vai dizer de uma das preocupações centrais do ser humano. A maioria das pessoas não tem medo da morte, mas tem medo de uma morte sofrida. E o testamento vital, ou as diretrizes antecipadas de vontade, são uma maneira de você dizer como você deseja ser tratado num caso de doença grave. E qualquer um pode realizar um testamento vital? Qualquer pessoa maior de 18 anos e que esteja dentro das suas posses mentais. Dr. Ernesto, você iniciou conceituando para nós o testamento, mas especificamente quais são as vantagens de um testamento? Porque a população como um todo tem esse costume de elaborar um testamento a um custo para isso, como funciona? Veja, esse testamento que nós falamos, ele não diz respeito a nenhum tipo de bem material. Ele diz respeito apenas à questão da sua saúde e como você deve ser cuidado. Tanto que o nome dele é testamento vital. Qual é a vantagem que a pessoa tem de fazer um testamento vital? Quem já teve um familiar numa UTI, numa situação muito sofrida, uma situação que foi se prolongando, uma situação em que cada vez mais se insistia por uma vida que parecia ser mais inútil, sabe muito bem do que eu estou falando. E o testamento vital é a maneira com que a pessoa determina como que ela quer ser tratada num caso como esse. E aí nós temos duas linhas que a pessoa pode querer, ou apenas a questão de que sejam aliviadas as dores e deixando a natureza prosseguir o seu curso, ou que seja feito um tratamento agressivo contra a doença. Quando ela diz que ela quer apenas os cuidados paliativos, ela evita essa luta muito grande pela vida, que é algo que ainda existe muito na nossa cultura médica. Doutor, não existe previsão legal específica para o testamento vital? Ou já há alguma analogia? Como é que está a parte legal desse testamento? Não existe uma previsão legal específica, mas a questão do consentimento informado do paciente, ele é uma obrigação do médico, tanto pelo Código de Ética Médica quanto pelo Código Civil. E o que se procura no testamento vital é se antecipar essa vontade para quando a pessoa não vai ter mais condições de decidir. E aí ela vai passar essa vontade para uma outra pessoa. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que torna o testamento vital obrigatório, a aceitação do testamento vital obrigatória para toda a classe médica. E existem vários projetos de lei tramitando dentro do Congresso Nacional. Então, se ele ainda não tem um reconhecimento legal, certamente ele não é uma coisa proibida dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Mas ele pode ser feito concomitante com o testamento patrimonial. Eu posso, por exemplo, testar os meus bens e incluir nesse testamento essa circunstância especial de como será a minha morte, ou melhor, como será a morte não, né? Como que se chegando aos extremos eu pensaria nisso? Sem qualquer dúvida, eu acho que é um ponto que você pode colocar no seu testamento, embora, na realidade, a questão do testamento vital ele se prende mais a um formulário. Por exemplo, se eu tiver uma sequela muito grave, eu desejo que me reanimem ou não. Se eu tiver uma perda de visão. São várias circunstâncias que são um pouquinho mais complicadas do que as cláusulas de um testamento patrimonial, onde, em geral, eu deixo o quê? Os meus bens para uma pessoa ou para uma instituição. Mas não há nenhum problema disso ser feito no mesmo documento, disso ser feito por escritura pública. Todos os cartórios recebem um testamento vital por escritura pública, embora não haja uma exigência de lei nesse sentido. A recomendação é que ele seja feito por escrito e com pelo menos 3 testemunhas, a exemplo do testamento particular. Se é recomendação,
Isso significa que é possível o testamento vital de maneira verbal ao invés de escrito? O próprio CFM fala na resolução de que o paciente pode colocar esse desejo, falar para o médico. E como isso fica comprovado na hora do tratamento? O paciente fala para o médico, olha, se houver algum problema muito grave, eu gostaria que você não insistisse tanto. O paciente fala para o médico manda o paciente assinar essa declaração, isso é colocado no prontuário do paciente, que é o registro de todas as atividades dele no hospital, e isso daí passa a ter valor legal. Agora, eu acho muito interessante que esse documento seja um pouco mais ampliado, com a previsão de uma pessoa que responda por você nesse tipo de circunstância. Eu acho interessante também que você determine se você é doador ou não de órgãos, que tipo de ritual você quer que faça na sua morte, se você quer ser enterrado, se você quer ser cremado, se você gostaria de algum tipo de assistência religiosa. Todos esses pontos eles passam a ser incluídos dentro do testamento vital, que pode ser feito de uma forma muito mais ampla quando ele é bem encaminhado por um médico e por um advogado. Há uma certa idade, uma capacidade para realizar esse testamento vital? A capacidade mental. Eu posso estar excelente aos 95 anos e posso estar numa situação demencial aos 60. É a questão da capacidade civil. O menor de idade ele não pode fazer testamento vital. Tá bom, rapidamente, quem é o menor de idade? O menor de 18 anos. Está bem. E então esse testamento deve ser feito por quem tem discernimento, é isso? Exatamente. E que possa compreender, certo? Possa compreender, e mais importante, para que ele seja respeitado pela classe média, eu recomendo que sempre haja um médico que assine como testemunha desse testamento vital, para que esse médico possa dizer, não, a pessoa estava no seu discernimento, ela sabia muito bem as implicações do seu tratamento e ela escolheu claramente qual o caminho dela. Tratando novamente sobre esta temática do testamento vital. Então nós voltamos para o programa Diálogos de Justiça. E como disse o Dr. Ernesto, esta é a forma de tratar com dignidade da sua morte, é isso? É isso, é a opção da morte com dignidade, de você dizer, este é o meu destino e eu não sou obrigado a ter uma morte sofrida, se assim eu não o desejar. Mas no nosso bloco anterior, o Dr. Ernesto tinha mencionado para nós a importância da figura do médico nesse testamento vital. Dr. Ernesto, este médico na frente do qual eu declaro o testamento vital, que eu posso fazer aí a exposição da minha vontade, é o mesmo médico que vai me tratar no momento da doença e vai aplicar o testamento vital? Não, por uma questão ética, é o médico com o qual que fez o seu diagnóstico da sua doença, é um médico com o qual você tem uma intimidade, é um médico com o qual você tenha convivido. Este médico, por uma disposição ética, não deve ser o mesmo que vai aplicar o testamento vital. Em vários países nos quais já existe a regulamentação legal, é expressamente proibido que o médico que orienta o testamento vital seja o mesmo médico que está aplicando as disposições nele contidas. Doutor, me desperta agora uma curiosidade. O cidadão faz um testamento vital quando ele está na sua perfeito gozo da sua saúde, mas no momento que ele está numa crise ou venha ficar doente com uma doença grave, está lá no leito do hospital e ele resolve mudar de ideia, vai ser de uma outra forma. Ele tem alguma formalidade, vai precisar chamar o mesmo médico? Como é que seria não, isso? É como um testamento comum, você não precisa chamar o mesmo tabelião, o mesmo advogado ou que você usou, basta apenas declarar expressamente para o médico, eu tinha um testamento vital que eu fiz na ocasião tal e eu desejo revogá-lo. Nada mais do que isso. É extremamente simples. Doutor Ernesto, e dentro dessa questão do doutor José Carlos, e se a família não concorda com aquele tratamento e no momento do incidente, da doença, o próprio testador não está disponível para estabelecer sua vontade? Vamos ao exemplo prático para quem nos assiste acompanhar. Se a pessoa sofre um acidente, está em coma e já deixou um testamento vital, mas a família não concorda com aquele tratamento, a família pode se manifestar? Em princípio, sempre prevalece o testamento vital. Por isso que é muito importante também que se tenha um cuidador, o que se chama de um procurador de cuidados de saúde, que é a pessoa que vai vincular a equipe médica e, nesse caso, sempre prevalece o que foi dito no testamento vital, mesmo contra a vontade da família. Agora, na prática, o que nós vemos é que o testamento vital ele tem um papel muito grande de pacificar
a família, porque a família muitas vezes tem dúvidas sobre o que aquela pessoa realmente iria querer. Quando ela dispõe por escrito o desejo dela, isso normalmente se traduz numa grande paz entre os filhos. Não tem um filho que quer que se trate mais, um que se trate menos, porque fica, não, nosso pai já tinha declarado por escrito que a opção dele tinha sido tal. A gente já viu, doutor, alguma situação diferente que fora do Brasil, de pessoas que querem congelar o seu corpo para um eventual posterior avanço da medicina. Isso se incluiria, claro que no Brasil não se trata dessa forma ainda, mas isso estaria incluído na sua possibilidade? Em tese seria uma disposição lícita dentro do testamento vital, claro que eu acho que não se pode obrigar o herdeiro a pagar isso daí. Se a pessoa deixar os bens necessários para o pagamento desse serviço, eu acho que seria como se inclui sem dúvida nenhuma dentro das disposições possíveis dentro do testamento vital. Doutor Ernesto, na elaboração desse testamento vital, como ele é feito com base no interesse da parte para se aplicar o tratamento, e se neste testamento existirem cláusulas que podem ser consideradas absurdas? Qual é o critério? Quem é que julga no momento da aplicação do tratamento para saber se o tratamento é adequado ou não é adequado? Isso não é muito arbitrário? Não, o que você não pode perante a lei brasileira é a questão da eutanásia. Então, não posso suprimir, por pior que seja a minha situação, não posso determinar um suicídio assistido. A eutanásia, então, o que seria a eutanásia? A eutanásia é a provocação da morte numa situação de dor. Uhum. Então, por pior que seja a minha situação, eu não posso pedir ao médico que provoque a minha morte. Agora, o que eu posso é, nessa mesma situação, eu tenho, por exemplo, um ataque cardíaco. Eu posso pedir ao médico que não me reanime. São situações diferentes. E não reanimar não pode eventualmente induzir a morte? Até induz a morte, você sabe disso, mas é diferente porque eu estou deixando a natureza seguir o seu curso. Não foi o médico que provocou esse ataque cardíaco. Esse ataque cardíaco decorreu de uma situação de falência do seu próprio organismo. Entendo. E a atuação desse médico hoje, ela é fiscalizada por algum órgão? Pelo médico que aplica o testamento vital? Todos os médicos são fiscalizados pela Comissão de Ética do próprio hospital e pelo próprio Conselho Federal de Medicina. E eles estão vinculados a este testamento quando ele existe? Eles são obrigados a aplicar? Eles são obrigados porque existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que determina que é um direito legítimo do paciente fazer o seu testamento vital. E se acontecer do médico não cumprir, ele responderia pelo quê? Quais são os danos que ele está cometendo? A família ou aquele paciente que fez o testamento vital? Ele estaria fazendo uma infração ética dentro da medicina, que pode ser punida desde uma advertência até a cassação do diploma. Isso geraria também certos danos em favor da família ou do representante legal aí deste paciente? Em tese, sim, mas a gente espera que esse tipo de situação não aconteça e, dependendo do tipo de tratamento, é interessante que o paciente converse com a equipe médica para ver se tiver a possibilidade de ser uma equipe médica que aceite a postura que ele tenha dentro do testamento vital. O ideal é que nunca haja judicialização da medicina, mas a sua aceitação pelo médico. Doutor Ernesto, você disse para nós sobre uma figura importante neste processo do testamento vital. Quem seria este chamado procurador de cuidados de saúde? É a pessoa que vai fazer essa comunicação para a equipe médica de tudo que eu dispus no meu testamento vital. Então, em primeiro lugar, tem que ser alguém mais jovem do que você, porque você, em geral, não vai usar o testamento vital num prazo tão curto. Segundo lugar, alguém que seja de acordo com tudo que você colocou no testamento vital. É importante que você converse sobre as suas opções, veja se essa pessoa se manifesta de acordo com elas. Em terceiro lugar, não é obrigatório, mas recomenda-se que seja uma pessoa que não tenha qualquer tipo de sucessão patrimonial sua, para que não haja nenhum tipo de conflito de interesses. Então, recomenda-se, na medida do possível, que não seja cônjuge nem filho. Bem, e essa pessoa pode ser alguém contratada, que receba uma remuneração por essa atividade? Não há nenhum problema. Essa pessoa pode, inclusive, ser um médico, pode ser um papel do médico, não há nenhum impedimento quanto a isso, não pode ser um médico que faça parte da equipe que cuida do paciente, como já falamos, mas não há nenhum tipo de impedimento de receber por isso, porque isso é um trabalho profissional,
Ele demanda tempo, é um trabalho muitas vezes angustiante para a pessoa, então não há qualquer óbvio em se receber uma remuneração por isso. E qual é o papel do advogado no testamento vital? Fazer com que o testamento vital seja elaborado de uma forma a ter uma validade legal. E também aproveitando, me parece que cabe ao advogado conversar um pouco sobre sucessões, sobre se a pessoa deseja fazer um testamento patrimonial ou não quanto aos seus herdeiros e orientá-lo na parte, dependendo de um caso terminal, orientá-lo quanto a questões previdenciárias e trabalhistas do fim de um contrato de trabalho. Como é uma coisa nova, me parece que ainda não está muito difundido, né? Então, você poderia trazer alguns casos práticos ou como que isso tem acontecido na prática? Sim, nós sabemos que 80% dos advogados e dos médicos não sabem o que é testamento vital e da importância de nós divulgarmos isso daí nesse programa. Um exemplo interessante seria o do ex-presidente José de Alencar. Nós sabemos que ele foi uma pessoa que todos os brasileiros admiram, independentemente da questão política, e reconhecem nele uma pessoa de um excepcional valor e de uma grande batalha pela vida. O que ele fez com relação à doença dele? Ele determinou aos médicos: eu quero todos os tratamentos possíveis. Não sei se a chance alta é baixa, não sei se eu vou sofrer ou não, mas eu quero todos os recursos da medicina aplicados a meu favor. Essa seria uma das opções de testamento vital. Uma outra opção nós temos no finado Papa João Paulo II, também uma pessoa de excepcionais qualidades morais e que todas as pessoas reconhecem, independentemente da sua religião, como uma das figuras mais importantes, moralmente mais importantes do nosso tempo. E ele, quando ficou doente, qual foi a opção dele? Não, eu quero apenas que me aliviem a dor, eu não quero que me propiciem grandes tratamentos, tanto que ele morreu no leito dele, ele sequer chegou a ser levado para um hospital para morrer. Então nós temos duas opções possíveis dentro de alguns tipos de contextos de doença ou de velhice. E não podemos fugir de uma questão bem interessante, porque apesar da visão da medicina em relação ao testamento vital, do direito também, como as religiões têm se manifestado em relação ao sistema do testamento vital. A grande maioria das religiões entende que o médico não é obrigado a prolongar a própria vida. Inclusive a CNBB tem um documento expresso sobre isso no site. O que seria a CNBB? Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que apoia a resolução do Conselho Federal de Medicina. Esse documento está na internet. Eu conversei com religiosos budistas, judeus, evangélicos, e a maioria deles tem essa posição de apoiar a questão de que o médico não se obriga a esforços extraordinários para prolongar por maneiras artificiais a vida de um paciente. Está bem. E deixando aqui uma dica para as pessoas que nos assistem, até para desmistificar este susto em relação ao tratamento médico no momento da morte. Qual é a sua dica, sendo o senhor autor de livros e fazendo parte da comissão de biotecnologia da OAB, atualmente nesse desenvolvimento do testamento vital, como bem ponderou o Dr. José Carlos, apesar da novidade, qual é a motivação para quem está nos escutando buscar um testamento vital? Buscar um testamento vital é justamente a questão de, eu acho que, infelizmente, eu acho que muitos telespectadores já tiveram alguma convivência difícil com pessoas que estavam numa UTI, pessoas de idade, pessoas numa situação difícil e que foram mantidas durante muito tempo, que foram ressuscitadas. A possibilidade que nós temos do testamento vital é que esse tipo de sofrimento não ocorra com nós mesmos. Então, é importante, num caso como esse, conversar com o médico, ver as diversas opções de tratamento e de registrar qual que você quer no chamado testamento vital. Mesmo para quem não tem condição financeira, se é atendido pelo poder público através do Sistema Único de Saúde, tem esse direito. Estão começando a haver programas de testamento vital em unidades de cuidados paliativos em vários programas atendidos pelo SUS. Por exemplo, no Hospital das Clínicas está começando a haver um programa nesse sentido. Ótimo. Doutor Ernesto, muito obrigada pela sua colaboração e pela presença. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Doutor José Carlos, obrigada pela sua representatividade, a participação e também pela colaboração do IPAN conosco. Mais uma vez, eu que agradeço, porque realmente os temas do Diálogo de Justiça são muito interessantes, é muito bom estar aqui.
Obrigada a você que acompanhou conosco um tema tão solene, mas de grande importância para a sociedade. Fique ligado que os próximos diálogos de justiça trarão mais temas especiais também para você.